Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre colorização e correção de cores no Adobe Premiere, de forma resumida, pois é um assunto extenso. Vamos iniciar falando do painel Lumetri Scopes e no próximo vídeo vamos falar sobre o painel Lumetri Color. Antes de iniciar o projeto, você pode vir aqui na aba Window, aqui em cima, e vamos selecionar a Workspace, a área de trabalho Color, porque ela é mais adequada para trabalhar com colorização. Dessa forma, você facilita seu workflow de trabalho no Premiere visando correção de cores, aplicação de LUTs, grading color, etc. Então, vamos lá. O que é a correção de cores? É um termo amplo que descreve as alterações de cor, brilho, temperatura de cor, exposição, sombras e outros recursos visuais do seu projeto. Outra coisa importante é sempre utilizar aqui, a camada de ajuste, tá? Acima do vídeo. Você vem aqui, clica com o botão direito, novo item, e Adjustment Layer. Aqui eu já tenho uma aqui. Então você evita uma ação destrutiva do vídeo original. Você trabalha todos os efeitos que você colocar, elas vão vir na camada de ajuste. Se você precisar resetar, você remove ela e começa do zero. Não precisa fazer uma edição destrutiva. Se você colocar uma camada só e arrastar até o final, e tiver vários, que nem aqui no caso, tiver vários vídeos, tudo que você aplicar na camada de ajuste vai aplicar em todos os vídeos, então você precisa prestar atenção. Então vamos começar aqui falando um pouco desse painel aqui, aqui do lado esquerdo, o Lumetri Scopes. É um painel de gráficos de colorização que exibe um conjunto de escopos de vídeo incorporados, né? O painel, como todos os outros painéis, ele é redimensionável, né? E você tem esses escopos aqui em cima à direita o vetorscópio, em cima à esquerda o histograma, né? Aqui o padrão, o parade, né? Que vai estar escrito no Premiere em inglês, e aqui o waveform, né? A forma de onda. Esses escopos ajudam a analisar e avaliar e aplicar correção de cores nos clipes. Para exibir um escopo, você vem aqui com o botão direito no painel e seleciona um escopo aqui, Vamos aqui, Você pode remover ou selecionar ele, tá? Ou você pode vir aqui na chave inglesa também em configurações, e selecionar. Bom, você pode ver que alguns escopos te dão a opção em RGB ou YV, YUV. E o que acontece, como aqui, por exemplo, parede. Vamos pôr RGB, Aqui é o Red, Green, Blue, né? Vermelho, verde e azul. São as cores primárias. Só que ocorre que algumas pessoas têm dificuldade para perceber algumas cores, como por exemplo no daltonismo. A pessoa tem dificuldade para enxergar o verde e o vermelho. Então ela tem a opção de usar o sistema YV, que utiliza o ciano, amarelo, magenta. Então você, por exemplo, vem aqui, colocar o escopo padrão aqui como YV. Aqui, Então ele já mudou para ciano, magenta e amarelo. Então aqui você pode ver que o programa te apresenta várias opções. Aqui, por exemplo, esses presets, né? Você pode escolher um dele ou uma combinação entre eles, ou todos aqui, o RGB, né? Ele tem essas opções. Aqui embaixo, você tem essa lista suspensa com essas opções de 8 bits, 10 bits, flutuante ou HDR. Essa informação está relacionada com esses dados aqui de limite, Pode ver que tem uma coluna aqui com esses números, Deixa eu dar aqui um zoom. Aqui, né? Essas informações aqui e aqui desse lado, tá? Abaixo de 0, você tem aqui no meu não está aparecendo, por exemplo. Aqui era para estar aparecendo de 0 a 255. Abaixo de 0 você tem o preto absoluto e acima de 255 você tem o branco absoluto. Aqui quando você muda para 10 bits, você já muda a informação, ela vai de... Aqui, a informação... Aqui no meu não está aparecendo, mas ela vai passar de 0 a 1023, entendeu? Aqui na opção flutuante, ele vai de 0 a 1.
aqui de 0 a 1, entendeu? Na opção HDR, os escopos mudam para dados de grande alcance dinâmico, com escala de escopo mostrando uma faixa entre 0 e 10.000 nits, aqui ó, da escala 10.000. Perceba aqui no lado esquerdo do escopo, tá? Se você ficar em dúvida, deixe em 8 bits mesmo. Bom, essa caixa aqui, ó, Clamp Signal, vai estar, acho que no Premiere em português vai estar sinal de suporte. Você também pode encontrar texto falando em sinal de fixação. É o seguinte, caso você precise cortar ou limitar qualquer sinal acima de 100 IRE ou abaixo de 0 IRE, você deixa selecionado essa caixa. Você pode ver essa faixa aqui do lado esquerdo, que está entre 0 e 100, né? Então ele vai limitar o sinal ali entre 0 e 100. Em resumo, é mais ou menos assim. Quando você estiver editando, você deixa selecionado. Quando você for analisar tecnicamente, deixa aberto, sem selecionar. Essa caixa está relacionada também com o monitor. Esse nível de 0 a 100 IRE, hoje em dia não se usa mais esse termo, mas sim o nits. Nit é uma medida que dá a intensidade do brilho do monitor. Ele está relacionado com o monitor. Acima de 100, você tem o super branco, e abaixo de 0, o super preto. Mas isso pode variar um pouco para cada monitor, dependendo da configuração do sRGB, dos nits, enfim. Então vamos falar dos escopos agora. Aqui vamos começar com o vetorscópio. Deixa eu tirar os outros. Você tem dois tipos de vetorscópio, HLS e YV. O meu, ele não está dando opção, não está aparecendo aqui o vetorscópio HLS, mas eu vou colocar uma imagem aqui, que vocês estão vendo agora. Na imagem, o vetorscópio HLS, ele exibe hematia, saturação, luminosidade e informações de sinal de uma única vez. Agora voltando aqui. Aqui na tela, vocês estão vendo o vetorscópio YV. Contém várias caixas de cor, ó. Amarelo, vermelho, magenta, azul, ciano, verde, que permite ver se os níveis de hematia e saturação estão corretos. Essas linhas delimitantes aqui, elas servem para que não estoure uma cor, né? Para manter sob controle a exposição, a saturação. Que nem aqui, ó. Quando passa dessa linha, você deve controlar editando a informação. Então aqui, ó, eu posso diminuir um pouco, né, para evitar, tentar manter aqui dentro dessa linha. Quando ultrapassa demais essa informação aqui, geralmente a imagem ela vai ficar exagerada, estourada, entendeu? E pode ocorrer o que a gente chama de aberração cromática. Bom, então agora vamos falar do escopo parede. Deixa eu colocar ele aqui, remover o vetorscópio. Então, o que acontece? Aqui ele está em ciano, né? Vou colocar aqui o parede RGB. Tá? O escopo parede, ele exibe formas de ondas separadas, ó, para os diferentes componentes de uma imagem. As formas de onda são exibidas lado a lado, facilitando a comparação dos níveis relativos de cor de uma imagem e a realização dos ajustes, conforme necessário. Então você pode ver que essa cena aqui, ele tem um azul mais predominante, né? Então ele está mais alto aqui, ó. O escopo padrão facilita localizar tons de cores nas imagens. Ele exibe formas de onda que representam os níveis de luminância e canais de diferença de cores no sinal de vídeo. É possível escolher aqui, ó, entre parede, aqui, ó, RGB, YV, e aqui vai ficar em preto e branco. O RGB, ele vai ficar na onda, na forma de onda RGB, só que em preto e branco. E aqui, por exemplo, ó, YV, e você tem na forma de onda YV, só que em preto e branco. Você pode ver que aqui no caso, isso, aqui ele tem mais alaranjado, você pode ver que aqui o laranja, o vermelho está mais alto. Vamos ver agora a forma de onda. Waveform. O waveform ele tem 4 tipos também. Waveform RGB. Vamos colocar aqui, ó. Waveform RGB.
que ele exibe os sinais de RGB sobrepostos, para proporcionar uma visão instantânea do nível de sinal de todos os canais de cores. Aqui você tem todos os canais de cor aparecendo nessas ondas. Então, tá. Você tem o waveform de onda luma. Aqui, ó, o waveform de onda luma. Tá, ele exibe os valores de RE de menos 20 a 120, ó, aqui, ó, aqui no lado esquerdo, né? Permitindo analisar o brilho das imagens e medir a proporção de contraste. Também é mais fácil trabalhar com contraste. A onda aparece assim em preto e branco. Waveform YC. Aqui. Ó, ele exibe os valores de luminância e crominância. Luminância os representados na onda verde e crominância representados em forma de onda azul. E depois tem o waveform de onda croma, que ele exibe somente os valores de luminância. Aqui, vamos ver. Ou seja, é só o verde. Ele não exibe o azul. E agora vamos ver o histograma. Vamos remover esse. Aqui o histograma. Essa parte cinzenta aqui é porque tem várias cores misturadas. E essas partes coloridas é porque a gente está predominando. Aqui o vermelho, aqui o amarelo, entendeu? Aqui um pouco de azul, que deve ser aqui do céu. E de algumas janelas aqui. O histograma pode ajudar a avaliar sombras, meio-tons, realces. Com um pouco mais de precisão, né? Ajustar a escala de tons em geral. E ele exibe uma análise estatística da densidade de pixels de cada nível de intensidade de cor. O histograma ele usa os valores RGB. Os valores mínimos de luma por canal são exibidos como feedback numérico aqui, ó, na parte inferior. E os valores máximos aqui na parte superior, tá certo? Duas linhas horizontais, essas linhas horizontais aqui indicam o intervalo de saída. Lembrando que o limite normal de escala fica entre 0 e 255. Então é isso daí. Esse é o... Vamos colocar todos aqui. Esse é um resumo aqui do Lumetriscopes. São gráficos que ajudam na análise e controle da colorização, grading color, correção de cores, etc. Beleza? Vou ficando por aqui, não perca a parte 2. Para isso, se inscreva, deixe seu like, ative a notificação e obrigado por assistir. Valeu!